Quando a gente fala em Volvo, geralmente as pessoas lembram de segurança, mas eu vou te provar nesse vídeo que o XC60 na versão híbrida é bem mais do que isso. Bora lá? Antes da gente começar esse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele like e também de se inscrever aqui no canal, beleza? Para assistir mais vídeos como esse, ativa o sininho das notificações. Aí quando tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Vou te começar mostrando o XC60. A dianteira dele tem algumas coisas clássicas da Volvo, como por exemplo, o símbolo da Volvo no centro da grade e também o friso cromado na diagonal, que aliás é uma marca da Volvo desde sempre. Aqui no conjunto óptico, os LEDs diurnos nesse formato inteiro, lembrando o martelo de Thor. Sem contar também que o facho do farol, eles são direcionais, iluminando justamente a trajetória que o carro tende a seguir. Inclusive aqui na dianteira algumas outras coisas também chamam bastante atenção, como por exemplo o uso de apliques cromados, que dão uma sofisticação ainda maior, até porque o Volvo ele tem um design mais sóbrio comparando com, por exemplo, o X3, que é o principal rival dele, que já vai mais na linha da esportividade, mas sem perder a classe e a sofisticação, que aliás é uma marca realmente do Volvo. Debaixo do capô é onde está um dos maiores segredos desse carro aqui. Até porque são dois motores aqui, um motor 2.0 turbo a gasolina e outro elétrico. Combinados, eles chegam a nada menos do que 455 cavalos e 72,3 kg de torque. Dirigir esse carro é uma experiência incrível e a cada acelerada você cola as costas no banco. 0 a 100 dele, dá só uma olhada. E olha, uma coisa que chama atenção é o quanto a tampa do motor é grande e ela é alta. Pra você ter noção, ela cortou aí no vídeo, você não tá vendo, mas olha, isso é bom que facilita bastante o acesso aqui ao motor na hora de fazer a manutenção. Como é que eu vou fechar isso aqui agora, hein? Vai ter que ser pela lateral. Os mais baixinhos que nem eu, que lutem! Em termos de desempenho, essa combinação dos dois motores é realmente fantástico. Você cola as costas no banco de uma maneira que, olha, acerto de motor e câmbio realmente muito bom. A gente está falando aqui de uma transmissão iSim de 8 velocidades com conversor de torque, mas que usa muito bem a força do motor. Olha a reação desse carro, é fantástico. Você, na menor pisada, eu pisei menos de meio pedal e ele realmente reagiu dessa forma. É surpreendente. Você cola as costas no banco, vê o velocímetro avançando aqui, realmente muito legal. Convenhamos, 0 a 100 na casa de 5 segundos é uma marca de esportivo, né? Então, para um carro com essa proposta de ser um carro confortável, sólido, seguro, desempenho aqui é nota 10. Em termos de dirigibilidade, muita coisa aqui merece ser mencionada. Uma delas, por exemplo, eu tô com as mãos aqui, sem tocar, e ele está fazendo a curva sozinho. Em algumas situações ele pede, olha, coloque as mãos no volante. Ele dá um alerta, então ó, segura o volante. Foi o que o painel aqui mostrou. Mas ele está dirigindo sozinho. Eu não estou interferindo em nada. Eu setei a velocidade de cruzeiro, escolhi aqui 80 km por hora, que é a velocidade da via. E ele mantém esses 80 km de forma adaptativa. É um cruise control adaptativo. Se o carro da frente diminuir essa velocidade, esse carro aqui diminui automaticamente, sempre mantendo uma distância de segurança do carro da frente, o que realmente deixa uma segurança muito grande. Eu já testei em algumas vias e o resultado é realmente fantástico, principalmente naquelas que tem uma pintura bem feitinha, né? As faixas estão bem pintadas, ele segura realmente o carro dentro da faixa, faz curvas, óbvio que não são curvas fechadas, mas ele realmente mantém a trajetória do carro e isso é muito legal. Uma pena que ele não leia ainda as faixas elevadas ou então quebra-molas, mas aí, convenhamos, seria pedir demais, né? Mas sem dúvidas isso já aproxima o XC60 dos carros autônomos. Nossa realidade está cada vez mais próxima dos carros autônomos, não adianta negar. E nessa questão
de dirigibilidade, ainda existem outras coisas que ajudam muito o usuário aqui nesse carro, como por exemplo a questão do alerta de ponto cego nos retrovisores. Você tem um LEDzinho na parte externa, um LEDzinho laranja, para que você evite de mudar de faixa, de fazer uma manobra que possa causar uma colisão. Algumas outras coisas são muito legais, como por exemplo os retrovisores fotocrômicos. Não só o interno, mas os externos também, eles ficam levemente azulados para que a luz que bate aqui, ela seja filtrada e não ofusque a sua visão. Eu realmente acho isso algo sensacional. Quem tem astigmatismo como eu acaba sofrendo um pouquinho com essa questão de iluminação, e eu confesso que é uma coisa que aqui em Natal as ruas não são tão bem iluminadas assim, e tem muita gente com farol desregulado, gente que usa luz alta sem pudor mesmo. Isso acaba me incomodando bastante, é algo que eu reclamo praticamente todos os dias. É uma coisa simples que parece banal para muita gente, mas só quem sofre com isso acaba dando valor que essa ferramenta tem. Além do sistema autônomo e do cruise control adaptativo, esse carro aqui tem várias outras questões. Tem frenagem de emergência, tem alerta em caso de você se aproximar demais do carro da frente. Aparece um carrinho vermelho aqui e um aviso sonoro também. Tudo isso para facilitar a sua vida na hora de dirigir. Até porque a gente não está falando de um carro extremamente pequeno, já um carro aí de seus 4,70 m. Todas essas questões ajudam bastante. Também tem a câmera de ré, que é espelhada aqui na central multimídia, e a resolução dela é muito boa. Sensores de estacionamento ajudam também, tanto dianteiro quanto traseiro. Confesso que nessa versão aqui eu notei a ausência da câmera 360. Nas versões mais caras ela está presente. Outra questão que eu gostei muito aqui no Volvo é a direção elétrica, extremamente bem calibrada, muito gostosa, bem levinha nas velocidades mais leves e no peso certo conforme você vai aumentando a velocidade. Em termos de conforto, eu não esperava algo diferente do Volvo. A gente está falando de um carro extremamente silencioso, até porque na maior parte da faixa do tempo que você está na cidade, quem está trabalhando é motor elétrico. Então você não ouve barulho invadindo aqui a cabine. Mas agora que a autonomia da bateria acabou, né, ela é uma autonomia de 78 km, eu tô com o motor a combustão funcionando, isolamento acústico e retocável. Parece que está no motor elétrico, realmente. E ele isola não só a questão do barulho do motor, mas isola também bastante o ambiente, né? Barulho de carros passando, de motocicletas, até porque as motocicletas geralmente têm aquele escapamento que faz bastante barulho, e aqui é filtrado de uma maneira muito gostosa. Estou conversando com você aqui num tom absolutamente tranquilo, normal. Nem um tom mais elevado, nem um tom baixo. Um tom normal para uma conversa. O ar-condicionado é de 2 zonas, então cada um dos ocupantes da frente aqui pode escolher a sua temperatura. Algo que vale a pena chamar a atenção são os difusores de ar aqui na coluna B, né, nessa coluna central. Então quem vai aqui atrás tem ar-condicionado justamente por essas saídas aqui que elevam ainda mais o nível de conforto desse carro. Eu confesso que a suspensão, eu achei que ela seria um pouquinho mais eficaz na questão de filtrar as irregularidades. Passei agora numa rua de remendos e eu sinto que ele passou um pouquinho das irregularidades aqui para dentro. Eu esperava um trabalho um pouquinho melhor, um equilíbrio um pouquinho melhor da suspensão. Não chega a ser desconfortável, mas passa sim algumas irregularidades aqui para dentro. O carro é muito confortável, isso não vai prejudicar o conforto. Não vai ficar com a nota 10, é verdade. Mas eu dou 9,5 em conforto por tudo que esse carro aqui oferece. Os bancos são extremamente confortáveis e vale a pena realmente quem compra um carro desse aqui pensando em conforto. Não vai ser enganado, não. Bom, chegamos aqui para falar a respeito da lateral do XC60. Estou aqui dentro do carro, mas agora a gente já vem para a parte exterior e vamos ver o que ele tem aqui. Um destaque são as rodas de 19 polegadas calçadas com pneus 235/55. Mas você deve estar notando alguma coisa a mais aqui na lateral, não é? E está bem aqui, ó. Como a gente está falando de um híbrido plug-in, tem essa entrada aqui para você plugar um carregador e poder carregar a bateria dele. Chama atenção aqui
o filete cromado acompanhando toda a linha de cintura, fazendo esse contorno na janela e também o tom prateado aqui nesse bagageiro, que realmente acabam realçando a beleza desse carro, né? Nesse tom preto, com alguns itens cromados, como por exemplo a barra aqui embaixo, dando um ar mais sofisticado ao modelo da Volvo. Bom, aqui no interior do carro a gente já pode ver algumas coisas muito legais, como por exemplo painel de porta muito bem acabado, todo em preto, com tudo muito bem encaixado, aliás, de muito bom gosto. Realmente chama bastante atenção. O banco, tanto do motorista quanto do passageiro, que são elétricos. Realmente muito bacana esse cuidado da Volvo. Em termos de painel, quadro de instrumentos dele, ele é digital, mas tem pouca personalização, algo que realmente merece uma atenção. Em termos de regulagem de volante, eu tenho aqui regulagem em distância e também em altura. E o legal é que ela não cai quando eu destravo aqui. A batida de porta realmente um capricho, muito bom mesmo. No painel, os materiais muito bem cuidados, muito bonitos, até com esse aplique simulando madeira aqui, que conversou bastante com os materiais em preto utilizados aqui. A madeira, aliás, ela se repete aqui no console central, nessa gavetinha que esconde um acendedor de cigarros. A qualidade de acabamento é muito boa, mas falta aquele pouquinho para chegar, por exemplo, no nível da Mercedes. Nada que desabone o Volvo, mas a Mercedes realmente é referência em acabamento premium, e por aqui o Volvo fica com 9,5. Logo do lado da alavanca de câmbio tem um carregador de celular sem fio, e aqui na alavanca tem o botão P e as posições R, N e D, que são selecionados por essa alavanca. Aqui nesse botão é onde eu ligo e desligo o carro girando no sentido horário. Freio de estacionamento eletrônico e auto hold estão por aqui, junto com dois porta-garrafas, porta-copos aqui. Aqui dentro, um porta-trecos com duas entradas USB tipo C, que é onde eu vou conectar o celular na central multimídia. Sim, ela só espelha o celular com cabo. Uma pena, né? Um dos itens mais charmosos desse carro está aqui em cima, o teto solar panorâmico, que realmente é muito legal, pode ser aberto por aqui, nesse comando. Eu só arrasto o dedo e ele abre o teto solar, não tem um botão físico aqui para isso. Agora vamos conhecer o espaço interno desse carro? Vamos lá para trás? Bom, chegando aqui atrás, que eu tenho um espaço interno realmente bastante amplo para quem vai atrás do motorista. Eu tenho 1,73 m, então esse banco está ajustado para mim. Um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro, e a mesma coisa das minhas canelas, né? Em vários pontos dela, tenho realmente um espaço bastante amplo. Aqui tenho esse encosto de braço, e se por acaso for alguém aqui no meio, bom, essa pessoa vai ter que lutar por espaço aqui do lado, mas ela não vai mal não, tá? Realmente não é tão desconfortável aqui, apesar dessa faixa aqui do banco não ser tão macia como nas laterais. Tem aqui duas entradas USB tipo C, então duas pessoas vão conseguir carregar o celular. São 5 pontos de recarga, 2 USB tipo C aqui, 2 USB tipo C no console central e também o carregador sem fio ali na frente. Esse espaço todo que você está vendo aí, por conta desse entre-eixos que realmente acaba aproveitando bem o que a gente tem ali de espaço dentro do carro. Bom, chegamos aqui na traseira do XC60, tá um calor danado. Você não deixou um like para valorizar o nosso trabalho? Deixa aí, vai. Vamos falar sobre a traseira desse carro aqui, começando pelas marcantes lanternas na coluna. Aliás, é uma marca da Volvo, uma marca das peruas da Volvo, né? Essa lanterna aqui na coluna. No XC60 não é diferente, ela ainda se prolonga para tampa do porta-malas. Realmente o design bastante sóbrio, muito bonito, muito elegante, mas nem só de design vive a traseira do X60. Também temos um bom porta-malas aqui, que pode ser aberto por aqui ou então com o pé. Abertura eletrônica do porta-malas, né? Que tem 468 litros, uma redezinha aqui na lateral esquerda e também essa espécie de tampão aqui, que eu posso abrir, posso fechar, enfim, realmente bastante legal esse cuidado aqui que a Volvo tem. E para fechar, eu posso fechar tanto pelo botão ou com o pé aqui embaixo. Diz aí, barato, não é? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o consumo do XC60. Como é um carro híbrido, ele é muito econômico, porque você alia a questão do motor a combustão com motor elétrico.
são números realmente muito bons. A gente conseguiu a média de 32,6 km por litro na cidade. Mas convenhamos, eu rodei no final de semana, condições de trânsito mais livre, então isso realmente acaba ajudando de fato o XC60 a ter uma média realmente melhor. Então, no fim das contas, o número do Inmetro é bom, parece ser próximo da realidade e fica com nota 10 em consumo. Realmente, mais uma nota 10 pro XC60. Bom, estacionamos aqui numa vaga de carro elétrico, vamos botar o XC60 para carregar. A bateria dele já foi, então basta eu abrir aqui e plugar o carregador. Pronto, o LED verde já indica que está carregando e agora vamos ver em quanto tempo a bateria vai ser carregada. A autonomia dela é de 78 km. Vamos ver se ela demora para carregar? Daqui a pouco a gente volta. 2h10 depois, a gente conseguiu o equivalente a 45% da carga da bateria. Essa talvez seja a principal hoje desvantagem dos carros com um motor elétrico, totalmente elétrico, né? Ou então os híbridos que ainda precisam da recarga, no caso desse aqui. Agora falando na questão de custo-benefício, vamos lá, a gente está falando de um carro na faixa de 400 mil reais. Ele custa 16% a mais ou menos, do que um Compass 4xe. E é um carro de porte superior, qualidade de construção muito superior, acabamento, espaço, enfim. É realmente muito melhor do que um Compass. 16%, por mais que a gente esteja falando de carros nessa faixa de preço, acaba não sendo uma diferença tão grande pela diferença de carros que a gente tem aqui. Essa diferença de números não se torna tão gritante pela diferença de carros. De quebra, ele ainda é mais barato do que uma BMW X3, que talvez seja o principal concorrente aqui do XC60. A nota do XC60 está aqui no cantinho, não dava para ser outra nota, nem maior, nem menor, acho que essa nota está super justa para ele. É um carro muito gostoso, uma experiência muito boa dirigir um Volvo. Gostou do vídeo? Deixa um like e se você quiser ver outras avaliações como essa aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e aí, assim que tiver vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo em primeira mão, tá bom? Por hoje é só e a gente se encontra no próximo vídeo.